Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o nosso vídeo vai tratar do keynesianismo, fordismo e a generalização da política social, tá? Esse material ele foi construído com base no livro Política Social, Fundamentos e História, né? Das professoras Bering e Boschetti. É o livro de ética da Biblioteca Básica, tá bom? Bom, mas antes de começar, eu peço que você se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito, que curta esse vídeo, tá bom? Isso nos ajuda muito. Desde já, eu agradeço a todos vocês. Bom, vamos lá. Bom, com a crise de 1929, Keynes se preocupou com as saídas democráticas para essa crise. E ele propunha a mudança da relação do Estado com o sistema produtivo e rompia parcialmente com os princípios do liberalismo clássico. Tá? Ele procurava também saídas capitalistas para o próprio capitalismo. Então, assim, o Estado, com o keynesianismo, tornou-se produtor e regulador. Tá? É importante dizer que Keynes defendia ainda o capitalismo dentro de uma lógica que rompia com o dogmatismo liberal conservador da época, né? E, paralelamente, ele acreditava que alguns pressupostos do liberalismo clássico e neoclássico, né, da economia política, não contribuíam para explicar os acontecimentos que culminaram nas situações dramáticas da crise, como, por exemplo, o desemprego generalizado. E considerava insuficiente a lei de Say, que é a lei dos mercados. Desse modo, ele questionava a autorregulação da economia capitalista. Bom, associado a isso, ele acreditava que o Estado deveria intervir como um agente externo em nome do bem comum, sendo neutro e árbitro. E assim, ele teria legitimidade para intervir por meio de um conjunto de medidas econômicas e sociais, né, junto a essas problemáticas. E quais seriam essas medidas do Estado para evitar a crise? Bom, ele propunha, primeiro, a planificação indicativa da economia. Segundo, a intervenção na relação capital-trabalho através de uma política salarial e do controle dos preços. Terceiro, a distribuição de subsídios. Quarto, a política fiscal. Quinto, a oferta de créditos combinada a uma política de juros. E sexto, políticas sociais. E essas medidas se configurariam como um conjunto de estratégias anticíclicas na busca de conter a queda da taxa de lucros, ou seja, da crise. Já nas fases de prosperidade, o Estado deveria manter uma política tributária alta, né, para formar um superávit que deveria ser utilizado para o pagamento da dívida pública nos períodos de crise e de depressão, né? Então, dentro dessa lógica, o programa de recuperação da crise, ele é fundado em dois pilares. E quais são os dois pilares, professora? O pleno emprego e a maior igualdade social. Ambos poderiam ser alcançados por duas vias, que seria gerar empregos dos fatores de produção de serviços públicos, além da produção privada, e aumentar a renda e promover uma maior igualdade por meio da instituição de serviços públicos, dentre eles, obviamente, as políticas sociais, tá? Então, nessa perspectiva, o bem-estar, ele deve ser buscado no mercado, mas se aceitavam intervenções do Estado em áreas econômicas e na área social. Então, o keynesianismo, ele se agregou ao Pacto Fordista. O que é o Pacto Fordista? Né? Produção em massa para um consumo de massa. O Fordismo, ele foi mais que uma mudança técnica, né? Através da introdução, por exemplo, da linha de montagem e da eletricidade. Ele também foi uma forma de regulação das relações sociais, associado ao aumento da produtividade, especificamente a partir da decomposição do processo de trabalho, ou seja, fragmentar o processo de trabalho.
a fim de gerar padrões de consumo compatíveis com os interesses das empresas. Então, para concluir, os pilares do processo de acumulação acelerada do capital era pautado na junção entre keynesianismo e fordismo. E é certo, né, que essas iniciativas, elas têm suas origens nas reivindicações da classe trabalhadora lá no século XIX e foi ampliada no consenso pós-guerra, sobretudo com a influência do plano Beveridge. Assim, os princípios que estruturaram o welfare state, né, o estado de bem-estar social, são apontados, né, são guiados pelo plano Beveridge, que trouxe consigo a ampliação da cidadania e dos direitos políticos e sociais, tá? Bom, gente, esse materialzinho de hoje que nós estamos discutindo, né, ele é o segundo capítulo do livro da Biblioteca Básica do Serviço Social, do livro de Política Social da Biblioteca Básica. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as referências. Eu peço que você leia. Esse trecho que eu trabalhei, eu estou trabalhando o keynesianismo, né, o liberalismo keynesiano, que é diferente do liberalismo clássico. É importante dizer isso. O liberalismo keynesiano que guiou o estado de bem-estar social, ou seja, o welfare state, que foi uma vivência, né, que foi transmitida, que foi vivenciada na Europa. No Brasil nós não tivemos essa experiência, mas é importante saber a respeito dela, porque muitos autores respeitáveis vão colocar o welfare state como o ponto de origem, né, e de implementação das políticas sociais, né? O welfare state é um marco de intervenção do Estado. Dentre essas intervenções, o Estado vai criar as políticas sociais como uma almofada amortecedora anticrise, tá? Dentro de uma perspectiva keynesiana, lembrando que o liberalismo clássico, pautado em Adam Smith, David Ricardo, é completamente diferente do liberalismo keynesiano, né? O liberalismo keynesiano é liberalismo, é capitalismo, mas traz um ingrediente novo que se opõe ao ingrediente do liberalismo clássico. No liberalismo keynesiano, Keynes vai questionar a lei de Say, a lei de mercados, a lei que coloca que toda oferta cria sua própria demanda, ou seja, se existem mercadorias no mercado, todas vão ser escoadas, todas vão ser vendidas, e isso, como nós já vimos nas diversas crises do capital, não procede porque nós temos crises de superprodução, ou seja, mercadorias que estão postas e não conseguem ser consumidas, não conseguem ser vendidas. A grosso modo, é claro que essa discussão é muito mais profunda. E o liberalismo keynesiano acredita que a economia deve ser livre, sim, mas no âmbito social e em situações de crise, o Estado deve intervir no social e em situações da economia para resgatar o capitalismo das situações de crise. Então, o liberalismo keynesiano traz a perspectiva de que é importante criar políticas sociais sólidas para ser uma almofada amortecedora das crises, porque o liberalismo keynesiano reconhece que o capitalismo, ao passo que ele produz riqueza, na mesma medida ele cria desigualdades sociais, pobreza, miséria. Então, sabendo dessa situação, ele cria uma almofada amortecedora, que são as políticas sociais, uma almofada amortecedora das crises, que são as políticas sociais, a fim de regular essas relações sociais, e não porque o liberalismo keynesiano seja bonzinho, não é nessa perspectiva, é porque dentro dessa ótica, ao investir em políticas sociais, nós vamos ter uma população apaziguada, nós vamos ter a diminuição da incidência de movimentos sociais contestatórios, nós vamos ter evitar que a mão de obra do trabalhador passe por um processo de desgaste. Então, com as políticas sociais, a mão de obra ela é preservada, e isso é muito importante, porque a mão de obra é a ferramenta mais valiosa do capital, porque é a única que produz mais valia, ou seja, mais valor, né, riqueza, lucro. Então, você preserva esta mão de obra, né? E, claro, consequentemente, outras situações vão ser interessantes. Você vai ter a diminuição da criminalidade, a diminuição das situações de adoecimento, tudo isso é observado, né? Dentro de uma lógica que o liberalismo keynesiano, ele se pauta pelo modelo
Beveridge, né? Existem dois modelos de política social no mundo, o modelo bismarckiano e o modelo beveridiano. O modelo bismarckiano é um modelo alemão, pautado no seguro social, pautado numa lógica de contribuição. Para ter acesso, o indivíduo precisa contribuir antes. Nós temos uma inspiração no Brasil, que é a Previdência Social. Esse modelo ele é compulsório, conservador, e o modelo Beveridge, o modelo inglês, ele se pauta numa lógica universal, gratuita, de qualidade para todo mundo. Nós temos no Brasil também uma inspiração, o SUS, o Sistema Único de Saúde. Portanto, no Brasil nós temos um modelo híbrido, né, que faz a mescla dessas inspirações desses dois modelos. Mas nós temos um vídeo antigo aqui no canal que discute as origens das políticas sociais. Coloque lá política social na nossa playlist que você vai encontrar esse vídeo antigo, mas bastante explicativo, tá? Então, hoje nesse vídeo nós trabalhamos o liberalismo keynesiano e a associação ao Fordismo. Lembrando que o liberalismo keynesiano, pautado na lógica do estado de bem-estar social, né, vai se associar ao Fordismo para acelerar o processo de acumulação. É a receita para acelerar o processo de acumulação capitalista neste determinado tempo histórico. Nós sabemos que, inclusive, esse modelo vai entrar em crise, em declínio, em 1979, né, e aí, em 79, esse modelo entra em declínio, entra em ruptura e é adotado o neoliberalismo no mundo. Mas isso já é assunto para outro vídeo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Por favor, não esqueça, mais uma vez, curta esse vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, isso nos ajuda muito e eu lhe agradeço muito também. Se você não me segue no Instagram, me siga, por favor, é @TianaBorba Serviço Social, tá? Eu aguardo você lá pra gente ter um contato um pouco mais próximo, tá bom? Um beijo, muito obrigada e até os nossos próximos vídeos.